Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos fazer um vídeo que foi muito pedido para quem me segue lá no Instagram, que é 10 ideias de negócios que vão te gerar mais de 10 mil reais por mês somente usando a internet. Eu fiz a listagem aqui baseado na minha experiência e no que eu realmente acredito. Então eu já quero te adiantar uma coisa aqui. Nesse vídeo aqui eu não vou te entregar nenhum milagre, nem nada que eu não executaria que vá contra os meus princípios, e também não é promessa de dinheiro fácil. O que eu vou te mostrar aqui é 10 coisas que você pode seguir carreira na internet, ganhar mais de 10 mil reais e crescer e criar um negócio que seja realmente lucrativo. Antes da gente começar, não esquece de seguir o canal aqui. Nós temos vídeos todas as terças e quintas às 18 horas e você também pode ver meus bastidores no Instagram, que está aqui abaixo, ou aqui ó, @avilen. Agora, partiu direto pro vídeo. A gente já sabe que o digital tem inúmeras possibilidades, então eu fiz esse vídeo aqui compilando as melhores alternativas que você tem para criar um negócio digital e para ganhar mais de 10 mil reais por mês. Eu vou começar pela profissão que eu comecei. Eu, Henrique, comecei em 2019 com a profissão gestor de tráfego pago. Eu me tornei um gestor de tráfego pago e atendi inicialmente ali familiares e pessoas conhecidas que tinham empresa e assim, provavelmente eu devo tudo à gestão de tráfego pago. Foi o que me trouxe até aqui agora. Tudo que eu construí, a minha casa, comprar carro, tudo que eu fiz foi traçando a minha jornada como gestor de tráfego pago. Então por isso, ela é a primeira alternativa que eu olharia. O que faz um gestor de tráfego pago? O gestor de tráfego pago é responsável por estudar e executar para outras empresas as plataformas que a gente mais usa, que é o Meta Ads e o Google Ads. Essas são as duas principais plataformas que o gestor de tráfego vai prestar serviço para outras empresas. Então, como funciona? Hoje na rede social é muito difícil que você cresça ou venda sem ter que investir dinheiro no tráfego. Todo mundo sabe que a gente precisa fazer tráfego pago para vender, mas muitos empresários não têm tempo de estudar e ver cada detalhe da plataforma, de ficar administrando a todo tempo as campanhas. Então, por isso, tem o trabalho do gestor de tráfego pago. O que o gestor de tráfego pago faz é estudar as plataformas e, ligado com o empresário, é o match perfeito para realizar vendas na internet. Ele é um prestador de serviço que pega produtos de outras pessoas, anuncia e ganha geralmente um valor fixo para isso. Tem um cara muito controverso aqui, mas que ele fala perfeitamente como o gestor de tráfego pago ganha dinheiro. Quanto um gestor de tráfego pode ganhar? Cara, se ele for ruim, uns 5 mil por mês. Se ele for ruim. Aí, se esse cara for abrir na mente dele, ele pode ganhar 50, 100, 200. Tem gestor de tráfego que ganha R$1 milhão, porque ele começa a ganhar participação. Só que a cabeça dele tem que crescer também. Bom, então você já viu que a gestão de tráfego pago pode ser uma baita oportunidade para você. É a que eu te indicaria para iniciar e facilmente o gestor de tráfego pago pode cobrar de R$1.000 a R$1.500, mesmo ele sendo iniciante, para prestar serviço para um negócio. Ele tem que entender das plataformas, como eu disse, e tem que ter uma concepção boa de como a rede social funciona, de como as vendas acontecem. Então, necessariamente você precisa estudar, mas eu acredito que num prazo de 6 meses a um ano, você já está ganhando bem mais que 10 mil reais. A segunda profissão é o social media. O social media é o cara que produz conteúdo para outras empresas e é igual o gestor de tráfego pago. Ele também é um prestador de serviço que precisa entender das redes sociais, mas ao mesmo tempo ele atua em outra parte, que a gente chama de marketing de conteúdo. Então basicamente, como que é o dia a dia de social media? Ele também estuda as dinâmicas de conteúdo, criação de carrosséis, roteiros de reels, como a rede social funciona, como o engajamento da rede social funciona, e ele ligado a um empreendedor, ao empresário, ao influenciador, alguém que produz conteúdo, um creator, vamos colocar, um criador de conteúdo constante, ele ajuda esse criador de conteúdo a construir novos conteúdos e provavelmente vai gerenciar as redes sociais, vai administrar os comentários. E assim, facilmente também ele pode cobrar de R$1.000 a R$2.000 para produzir conteúdo para empresas de todos os tamanhos. Produzir conteúdo hoje é uma necessidade de praticamente todas as empresas, porque o conteúdo é o que mais tem valor na internet e é ele que chama a atenção para os produtos das empresas. Então, produzir conteúdo é um ato de sobrevivência das empresas que precisam aparecer para os novos clientes. E aí, com isso, você, social media, vai estudar e vai trazer esses conteúdos
e vai fazer com que as pessoas façam mais conteúdos, façam conteúdos que engajem e que sejam estratégicos. E aí você pode cobrar de R$1.000 a R$2.000. E assim, na minha agência a gente presta serviço de social media e a gente cobra R$2.500, R$3.000 por mês, quando é um social media mais experiente para um negócio maior. Então é uma ótima profissão e essa é a segunda que eu consideraria das 10 profissões que a gente vai falar aqui. A terceira profissão é a profissão de design. O designer que estuda design, estuda as plataformas como Photoshop, plataformas como Figma, Illustrator, ele é o responsável por tangibilizar muito dos conteúdos que o social media faz. Então o social media é muito ligado ao design, por isso que se você for trabalhar com algum dos dois, você pode fazer parcerias estratégicas. E vai funcionar muito porque os trabalhos andam em sinergia. O design faz a arte que vai para a rede social, faz o carrossel, faz o banner do e-commerce, por exemplo. Pode até fazer landing page se ele quiser evoluir um pouquinho mais, trabalhando, por exemplo, com Figma ou com outras ferramentas. E o designer trabalhando em uma agência hoje ganha no mínimo R$2.500, R$3.000. E ele pode ter de 5 a 10 clientes, que eu acho que eu acredito que é o que ele consegue atender durante o mês, tanto em formato freelancer como de clientes fixos. É o que eu vejo muitos designers fazendo. E ele também pode fazer R$10.000 por mês. Só que, dentre essas 3 primeiras profissões que eu te ensinei aqui, eu acredito que a de design seja mais difícil. Por quê? Você, como designer, precisa de várias horas de prática realmente para aprender e você precisa de um quezinho a mais que as outras 2 profissões não precisam. Por que eu falo isso? Porque o gestor de tráfego social media, ele consegue aprender metodologias básicas. Agora, eu acho que para um design ficar bonito, tem um pouquinho de talento ali. Então, eu realmente acredito que não basta só querer ser designer. Você tem que ter alguma predisposição à arte, você tem que ter... Porque é um talento diferente. Então, eu acredito que é uma das profissões que, se você unir talento com força de trabalho, realmente, eu tenho a certeza que você decola muito fácil, ganha mais de R$10.000 facilmente. Quarta profissão, o copywriter. Copywriter é quem faz praticamente todos os textos que a gente vê na rede social e principalmente nos sites e páginas de vendas. Copywriter, ele é muito utilizado no mercado de infoprodutos. E é ele quem faz as páginas de vendas, as páginas de captura, e é ele quem entende os processos de vendas e lançamento e cria as estratégias em formatos textuais. Geralmente também, o copywriter é o cara mais estratégico do time. Ele tem que ter uma visão 360, porque o trabalho dele por si só não consegue ser tangibilizado como social media ou gestor de tráfego. Ele precisa de uma ajuda a mais, ele precisa tangibilizar o trabalho dele das palavras, através de design, através das campanhas de marketing, mas o copywriter, ele talvez faça um dos trabalhos mais significativos, porque talvez ele seja a ponta que move tudo. E eu preciso te contar a verdade. Muitas vezes eu subestimei o trabalho de alguns copywriters, pensando que eu conseguiria criar melhor que eles, ou eu conseguiria fazer coisas melhores sem gastar o dinheiro de ter um copywriter. Só que eu entendi que eu precisava, e você precisa estudar copy para construir textos mais persuasivos, construir ofertas que sejam diferentes das comuns e que realmente gerem conversões. Por isso que o trabalho do copywriter é tão valioso na internet. Mas por ele ser valioso, ele também é bem complexo. O copywriter precisa escrever muito, precisa de muitas horas de prática e precisa entender muito do processo completo. Por isso, o copy iniciante, ele se parece muito com o social media na hora de produzir conteúdo, mas quando ele vai ganhando mais robustez, ele se torna um copywriter que é mais experiente. E aí, o seu trabalho como copywriter ganha mais valor. Talvez dentro das 4 primeiras profissões que eu falei, o copywriter é um dos mais escassos no mercado. Por isso aqui você tem uma oportunidade muito grande. Agora, a quinta profissão é o estrategista digital. Geralmente, o estrategista digital, que é o que eu atuo hoje, cria as estratégias digitais para sua equipe de copy design, tráfego e social media executarem. Ele é a ponta que coordena essas 4 profissões, geralmente, e que quem vai conceber o que o lançamento vai fazer, que é quem vai tratar direto com o expert ou com o dono da empresa, e é quem vai criar as estratégias realmente. O estrategista digital hoje numa empresa ganha no mínimo R$5.000, e se você trabalhar como estrategista em 3 ou 4 empresas diferentes, você facilmente ganha de R$15 a R$20.000, dependendo do porte dessas empresas. O estrategista digital talvez seja mais que o copywriter, o cara que precisa ser mais experiente da equipe. Então, contando um pouco da minha história, eu comecei como gestor de tráfego, eu já produzi conteúdo de social media, mas eu fui ganhando experiência e me tornando um estrategista digital, que é o cara que tem noção de todo o processo de marketing e consegue entregar todas as variáveis de uma estratégia digital. Por isso, eu não acredito que você possa virar um estrategista digital do dia para a noite,
mas eu acredito que muito social media copywriter e gestor de tráfego pago pode se tornar um estrategista e essa pode ser a evolução do trabalho dele. E aí, se você tem alguma dessas 5 primeiras profissões, comenta aqui pra mim o que você faz, o que você já fez no mercado digital, porque agora a gente vai falar de quem mais ganha dinheiro nesse mercado aqui. Se você é gestor de tráfego, designer, social media, copywriter, estrategista digital, provavelmente a evolução do seu trabalho seja criar uma agência, que é o que eu fiz há 4 anos atrás. Eu criei a minha agência que chama Next Performance Digital, inclusive se você precisa de serviços aqui de marketing, vai estar aqui embaixo no nosso site. E a agência é a que contempla todos os serviços que a gente falou aqui. Dentro de uma agência, que seja uma agência que a gente chama de full service, que faz todos os serviços de marketing, você vai ter um designer, você vai ter um copywriter, você vai ter um estrategista, você vai ter um gestor de tráfego, vai ter um social media, você vai ter todas essas profissões e você vai comandar times para prestar serviço para outras empresas, empresários, empreendedores, influenciadores, que é o que eu faço na minha agência hoje. Hoje eu atuo como estrategista, mas eu atuo como dono de agência. Mas o dono de agência tem tarefas muito diferentes que a prática em si. Porque de todos aqui, talvez o dono de agência seja o cara que seja mais empreendedor. Então, além do trabalho que eu faço como estrategista digital, criando estratégias todos os dias, praticamente meio período do meu trabalho eu tô correndo atrás de vendas, eu tô gerindo a minha equipe, eu tô contratando novas pessoas. Então, o dono de agência, principalmente uma agência menor como a minha, uma agência que tem 20, 30 clientes ali, acho que nós estamos com 30 clientes hoje, eu ainda faço muita coisa gerencial ali. Mas eu acredito que com o crescimento do trabalho, a gente vai se distanciando da operação e vai fazendo com que ela cresça, e aí, cara, com certeza um dono de agência ganha muito mais que 10 mil reais por mês. E daqui a gente vai escalando o trabalho, você vai escalando as equipes, escalando o número de clientes e ganhando mais dinheiro com isso. Agora, saindo das profissões e prestações de serviço diretamente para a empresa, a gente vai falar de uma 7ª profissão, que é o e-commerce. O trabalho com e-commerce, seja em formato de dropshipping ou seja em formato de ter o seu próprio produto, é um ótimo trabalho e facilmente vai te dar um faturamento de mais de 10 mil reais por mês. O e-commerce em si, ou seja, o comércio eletrônico, faz com que você não precise ter um espaço físico. Muitas vezes você não precisa ter um estoque ou pode ter um estoque reduzido. E você consegue uma escala muito legal se você souber unir junto com uma agência e fazer um trabalho legal de divulgação do seu e-commerce. Você consegue vender muito. Agora, eu tenho que te contar uma coisa. Muitos donos de e-commerce erram na mesma coisa. Eles montam a loja perfeita, eles fazem todo o trabalho de produto, mas esquecem que precisam investir em marketing. E a divulgação, principalmente o tráfego pago, é o que faz o e-commerce existir. A sua lojinha no e-commerce só vai estar aberta se tiver volume de pessoas entrando. Então é a mesma coisa, se você tem uma loja na rua, por exemplo, e ninguém entra na sua loja, você não vende. A mesma coisa, se você esperar que organicamente que as pessoas entrem no teu e-commerce, provavelmente você vai desistir e vai se arrepender de ter feito o e-commerce. Então, una-se com as profissões que a gente falou anteriormente. Até do copywriter funciona para que você tenha uma sequência, um caminho de vendas diferente dentro do seu e-commerce, mas eu tenho certeza que você vai se decepcionar se você não se aliar a essas pessoas. Então, principalmente, se você é dono de e-commerce ou quer fazer o e-commerce, aprenda hoje, tráfego pago. Porque o tráfego pago vai trazer as pessoas da internet para dentro da tua loja e vai fazer com que a sua lojinha realmente esteja aberta. 8ª profissão, o infoprodutor. O infoprodutor é aquele que, na maioria das vezes, pega a tua paixão que você faz da tua profissão e torna ela um curso, um infoproduto. É o que eu fiz, por exemplo. Além de ter a minha agência, eu ensino você a criar estratégias digitais para a empresa. E eu monetizo isso através de um infoproduto. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nos links abaixo, você aprende tráfego pago comigo no curso chamado Facebook Academy. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu conhecimento de tráfego pago, transformei ele em um produto digital, onde através de um login e senha você acessa e eu não preciso regravar e fazer o produto todas as vezes que alguém comprar. Ele não é físico, ele é uma tela, realmente é um login e senha que você entra e que você consegue aproveitar do meu conhecimento. Então o infoprodutor é o cara que tem um conhecimento específico, torna ele um curso e utiliza as estratégias do estrategista, do copywriter, da equipe de marketing e impulsiona esse conteúdo para que as pessoas comprem esse conhecimento. O infoproduto nada mais é do que a venda de um conhecimento que você tem
transformada em um curso online. Também pode ser presencial, também pode ter vários outros formatos, mas a maioria do mercado transforma ele em um curso online e é uma atividade muito popular. Só que você precisa entender que não é para todo mundo isso daqui. Muitas vezes você quer, pela ânsia do dinheiro, pela ânsia dos infoprodutores que sempre estão ensinando alguma coisa, você quer fazer o seu curso de uma vez por todas. Mas eu fiquei 5 anos para fazer o meu primeiro curso, porque eu queria me sentir capacitado realmente para te ensinar algo que fosse realmente relevante. Então, os cursos que você vai ver abaixo aqui na descrição são cursos que eu preparei de uma forma, utilizando toda a minha experiência. Então, se você quer abrir sua agência, quer aprender sobre produção de conteúdo, vai ter os links aqui abaixo, mas só para você entender o que faz no infoprodutor. Penúltima e nona profissão, o Creator. Hoje, a gente tem Creator e Influenciador. O Creator é o cara que trabalha com conteúdo. Ele faz do conteúdo dele a sua profissão. Então, por exemplo, os YouTubers que produzem conteúdo e são remunerados por isso, são Creators. Os Creators são aqueles que monetizam a paixão deles. Por exemplo, tem criadores de conteúdo que fazem, por exemplo, um conteúdo sobre churrasco. Tem um cara que eu lembro que virou conteúdo e depois virou uma empresa muito grande, que é, coloca aí, editor, o Netão Bom Bife. Cara, eu segui esse cara porque eu curto muito churrasco. E ele pegou a paixão dele, que era fazer churrasco, começou a produzir conteúdo e virou uma máquina, uma empresa gigantesca que saiu da produção de conteúdo e monetizou no offline e no online também. Mas o Creator é o cara que pode fazer publicidade, é o cara que é o influenciador, aquele cara que produz muito conteúdo nas redes sociais com o intuito de gerar um alcance gigante e ter a utilidade ali de informar as pessoas ou muitas vezes entreter as pessoas, que são os YouTubers e são os caras que influenciam a gente no dia a dia. E eu tenho uma tese que todo dono de empresa deveria ser um creator, porque a produção de conteúdo feita da forma correta traz inúmeros benefícios para todas as empresas que estão dispostas a venderem um produto bom e utilizarem o digital para trazer pessoas para aquele produto. Então todo dono de empresa deveria ser um criador de conteúdo. E a 10ª e última profissão é o afiliado. O afiliado talvez seria de todas essas profissões a única que eu não faria, mas já vi gente tendo resultado com isso. O afiliado é o cara que se afilia a um produto, realmente já está no nome, se afilia a um produto e começa a vender, por exemplo, um produto de um infoprodutor. Vamos supor, eu tenho um curso, você vai se afiliar ao meu curso e eu vou te dar uma comissão para que você venda esse produto para outras pessoas. Por que eu não gosto da afiliação de infoprodutos? Porque, por exemplo, se eu, Henrique, dono do produto, não quiser que você venda mais, não tem o que você fazer. Você praticamente construiu o seu castelo praticamente de areia. Agora, eu indico um tipo de afiliação que é: existe muito creator que eu vejo, e aí por isso eu coloquei bem juntinho o creator com o afiliado, que se afilia a algumas empresas grandes como a Amazon, como o Mercado Livre, como a Magazine Luiza, como a Americanas, e eles divulgam os produtos ganhando uma comissão. Ou seja, você produz um conteúdo e indica um produto via o seu link. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui, ó? Esse é um livro que eu tô lendo, ele tá separadinho, vai ter alguns dos nossos próximos vídeos. E eu sigo alguns creators que ensinam a gente a ler melhor, indicam bons livros de negócios. O que eu faço? Eu sempre vou no link da bio desses creators e vejo lá que eles têm, por exemplo, uma lista de livros na Amazon. E eu sei que não é à toa que eles criam. Eles colocam lá, por exemplo, os melhores livros que eles leram, e aí eles indicam, por exemplo, esse livro, e com o link deles você compra e eles ganham uma pequena comissão da venda desse livro aqui. Então esse é um formato de afiliação que eu gosto muito. É o formato onde você gera um valor para uma coisa diferente, diversificada, e consegue uma comissão sobre isso. Mas esses caras não conseguem viver praticamente somente disso, a não ser que você consiga uma audiência muito grande que compre e via os seus links. Mas é uma composição da renda desses creators que eu acho que vale a pena. Agora, muitas vezes infoproduto, eu prefiro que você crie o seu infoproduto, se torne um infoprodutor, do que construa uma empresa de afiliados, praticamente construindo um castelo de areia em nome de outra pessoa. Então, essas daqui são as 10 profissões que eu mais indico. Lembrando que eu não te dei nenhum atalho aqui, eu falei de coração realmente que eu acredito que funciona. Essas são as melhores oportunidades. Eu não acredito que nenhuma outra profissão CLT vai te dar a liberdade que essas 10 profissões que eu trouxe aqui vai te trazer. Então, compartilha esse vídeo aqui com um amigo que precisa começar a trabalhar no digital e sugere aqui embaixo quais as profissões você gostaria que eu fizesse um vídeo único. Você quer que eu faça um vídeo só sobre gestão de tráfego pago, só sobre social media? Coloca aqui embaixo que eu vou fazer para você.